Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês um simulado, são 31 questões de legislação, beleza? Esse simulado, se você quiser obter, basta solicitar via WhatsApp, está aí no primeiro comentário, vai vir o simulado em um arquivo, em outro arquivo vai vir o comentário de cada questão, beleza? Então, sem mais nem menos, vamos aqui à resolução desse simulado. São 31 questões. Nós vamos começar aqui pela Lei 8.112, questão número 1. Gente, eu vou deixar aqui na tela para você pausar e tentar responder. E eu vou ser bem objetivo na hora de resolver, ok? Tentar ser o mais objetivo possível na resolução das questões. Olhe essa primeira questão. Fala aqui da remuneração dos servidores públicos. A letra A fala assim, ó, marcou aí, você já marcou a alternativa, beleza? Vamos lá. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de função pública, com valor fixado em lei. Gente, o erro dessa questão é isso aqui, ó. Vencimento é realmente a retribuição pecuniária, que tem a ver com dinheiro, pelo exercício do cargo público e não da função pública. Então, esse item está errado, beleza? Então, a gente vai já eliminar ele aqui. Olha a letra B, essa pode enganar muito. Lembre, vencimento é o valor base. Remuneração é o valor base acrescido das vantagens pecuniárias que você vai adquirindo ao longo do tempo, ok? Só que olha o que essa questão fala. Remuneração é o vencimento do servidor público acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Gente, a remuneração não é o vencimento do servidor público, é o vencimento do cargo efetivo. Esse item está errado, ok? É o vencimento do cargo efetivo. Por isso que esse item está errado. Pegou a letra da lei ali e mudou um pouquinho. Olha o comentário lá no nosso gabarito aqui, ó. Olha o que fala aqui sobre a remuneração. Lá no artigo 41 fala isso, a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescida das vantagens pecuniárias. Se falar de função, de cargo em comissão, aí tem a ver com o artigo 62, que é a retribuição que os servidores, em função de confiança ou em cargo em comissão, eles recebem. Mas quando fala de remuneração, tem a ver com cargo efetivo, ok? Que é o vencimento mais as vantagens pecuniárias permanentes. Tranquilo aqui. Esse item poderia enganar um pouquinho, mas a gente está ligado aqui. Letra C, ó, o vencimento do cargo efetivo, excluídas as vantagens de caráter permanente, é irredutível. Galera, isso aqui não tem nem o que discutir, porque o vencimento do cargo efetivo realmente é irredutível, mas ele não exclui as vantagens de caráter permanente. Se as vantagens são de caráter permanente, então elas são permanentes, elas não podem ser reduzidas, ok? Então esse item também está errado, porque está dizendo excluído. Se está dizendo excluído, quer dizer que pode reduzir o valor das vantagens de caráter permanente. Isso aí não se aplica. Okay? A Lei 8.112 não concorda com isso. Então vamos à letra D. O servidor perderá a parcela de remuneração diária proporcionalmente aos atrasos, ausências injustificadas e saídas antecipadas. Essa questão, galera, pode gerar muita dúvida. Realmente isso aqui está certo. Realmente isso aqui ela se aplica. No entanto, falta o complemento dessa questão. Porque o servidor vai perder sempre esse valor, essa parcela? Não. Porque lá no artigo 44 fala da possibilidade da compensação de horário até o mês subsequente, ok? Então, como a questão não veio clara, não veio completa, então o Instituto AOCP considerou essa aqui também errada. Por quê? Porque tinha uma mais certa ainda, que é a letra E. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, né? Sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Ou seja, somente por decisão judicial e para prestação de alimentos, ou seja, para pagar pensão alimentícia, é que pode haver desconto por arresto, sequestro ou penhora do
dos valores do servidor público, da remuneração e do vencimento do servidor público, ok? Então, esse item aqui, ele está correto. Isso aqui é justamente o que a lei 8.112 nos diz. Está transcrito o que está lá na lei, ok? O que está lá na lei. E é aqui, ó, o artigo 48. O artigo 48 fala justamente sobre isso, beleza? Do jeitinho que está lá. Então, vamos à próxima questão. Questão número 2. Questão número 2 fala ali do processo administrativo disciplinar. Existem duas formas de você apurar as irregularidades cometidas por um servidor. A sindicância, que é algo mais simples, e o processo administrativo disciplinar, conhecido como PAD, né? Que é algo mais complexo. Então, você responde aí, e agora a gente vai aqui comentar essas questões. Olha, a instauração do processo administrativo disciplinar é obrigatório, letra A, né? Devendo ser efetivada pela autoridade competente, que tenha ciência de irregularidade no serviço público. A gente quer a alternativa incorreta. A alternativa aqui incorreta é o que nós queremos, beleza? Então, vamos deixar esse item aí de lado. Vamos para a letra B. Vamos procurar o erro. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá 90 dias, contados da data de publicação do ato, que constitui a comissão investigadora. Galera, aqui está o erro da questão. Não excederá 90 dias, ok? Não pode exceder 90 dias. Na verdade, não pode exceder 60 dias. É o que temos aqui no artigo 152. Artigo 152, o prazo é de 60 dias para a conclusão do processo administrativo disciplinar, pode ser prorrogado por igual período, por mais de 60 dias, quando as circunstâncias exigirem, ok? Já a letra A, ela gera dúvida porque fala que a instauração do processo administrativo disciplinar é obrigatória, devendo ser efetivada pela autoridade competente que tenha ciência da irregularidade no serviço. Só que a lei fala que só deve ocorrer isso se ocorrer um ilícito com a penalidade de suspensão acima de 30 dias, que é para o processo administrativo disciplinar. Se for abaixo de 30 dias, aí será uma sindicância, ok? Também algo que gere demissão, que gere cassação de aposentadoria. A lei não explicou isso, a alternativa não explicou isso, não deixou bem claro. Mas, como a letra B é extremamente errada, completamente errada, porque é algo de prazo e de um prazo errado, então não podemos questionar, ok? Realmente, a letra B aqui está equivocada e é o que a gente quer. Então, a letra A estaria certa, né? E é o que a gente não quer, a gente quer a errada. Então, e nós continuamos tranquilamente. Como medida cautelar, a fim de que o servidor não venha, a letra C, viu? A influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo poderá determinar o afastamento temporário do exercício do cargo. Sim, gente, é possível. Se a autoridade instauradora do processo identificar que, de algum modo, o servidor vai atrapalhar ali, interferir na apuração da irregularidade, ele pode ser afastado por 60 dias e pode ser prorrogado por mais 60 dias. Claro que isso não mexeria na sua remuneração. Isso é o que diz lá o artigo 147. O artigo 147. O prazo será de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração, e poderá ser prorrogado por mais 60 dias, por igual período, para que o processo possa fluir aí tranquilamente. Então, por que o prazo é 60 dias? Porque o período para a conclusão do processo administrativo é de 60 dias, ok? E se tiver alguma circunstância que o período seja prorrogado, pode haver também a prorrogação desse ato. Ok? Tranquilo. Vamos para a próxima questão. Próximo item, né? É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo administrativo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arroar e reinquirir, né, testemunhas, produzir provas e contraprovas. Sim, o servidor pode acompanhar o processo administrativo.
que é contra ele. Ele tem que saber o que está acontecendo, né? E pode ser ele ou pode ser aí um procurador. Letra E, mais uma questão de prazo também. Qual o prazo aí para a autoridade julgadora proferir a decisão? 20 dias, ok? No prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo administrativo, a autoridade julgadora irá proferir ali a sua decisão. Item também correto. Isso aqui está descrito lá no artigo 167 dessa lei. Beleza? Um comentáriozinho aqui perfeito, de boa, para você conseguir responder e entender bem cada questão dessa. Vamos agora à próxima questão, questão número 3, ok? Questão 3 fala assim, ó. Deixa eu só colocar essa questão um pouquinho aqui mais para baixo, para ficar melhor a visualização. Pronto. Aqui, toda encaixada na área aqui. Repare, Pedro é um servidor e a ele foi aplicada a penalidade de suspensão em razão da infração cometida. Ocorre que o setor que Pedro trabalha, né, teria graves prejuízos com a ausência do servidor durante o período de afastamento. Então, nesse caso, se Pedro tomou uma suspensão e o setor dele seria prejudicado com a ausência dele, será que Pedro vai ficar ausente? Será que ele pode optar? Será que ele é obrigado? Será que pode ser convertido em multa? É isso que a questão quer saber. Olha a letra A. A penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, ficando Pedro obrigado a permanecer em serviço. Gente, não vou nem enrolar essa aqui. É isso mesmo. É isso aqui. Bonitinho, ok? Pedro vai ter sua suspensão convertida em multa e ele será obrigado a permanecer em serviço. Ele tem que ficar no serviço, ok? Então, todos os outros itens estão indo de encontro aí. Está dizendo que Pedro não vai ser punido, ele vai ser punido, só que a suspensão pode ser convertida em multa. Uma multa na base de 50% da remuneração ou do vencimento. Diário, né, claro? Por dia, né? Beleza? Então, tranquilo. Pedro não pode fazer birra, não, dizendo, não, eu não vou trabalhar. Você vê, as alternativas, não será aplicada a penalidade, errado. A suspensão deverá ser convertida em advertência, errado. A suspensão deverá ser aplicada normalmente, errado. Pedro poderá optar em cumprir, ele não pode optar por nada. Okay? Vai descontar 50% do salário dele, ele tem que ficar caladinho. Bom, questão número 4. Fala do estágio probatório e diretamente, aqui pergunta quais são os fatores que são observados durante o estágio probatório para ver se a pessoa vai ser aprovada ou não. Marque aí a sua alternativa e tchau. Gente, aqui não tem o que pensar. Gabarito letra D. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Essas são as coisas, esses são os fatores que são observados aí no processo de avaliação de desempenho do servidor público. É isso que está aqui no artigo 20 da Lei 8.112, que fala aqui sobre os fatores, ok? Está lá o nosso comentário. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Demério, podem responder aí? E agora a gente vai comentar. Demério, ele é um servidor público e e foi eleito prefeito. E agora? O que é que acontece com ele? Gente, tem que lembrar de algumas coisas. Se ele foi eleito para um mandato estadual ou federal ou distrital, ele tem que ficar afastado do cargo. Não pode optar pela remuneração. Se ele foi eleito prefeito, ele tem que se afastar do cargo do serviço público, né? E pode optar pela remuneração. Se for vereador e tiver compatibilidade de horário, ele pode ficar nos dois e receber as duas remunerações. E se não tiver compatibilidade de horário,
aí ele vai ficar em um só, ele vai ficar como vereador, vai se afastar do cargo e vai optar pela remuneração do cargo ou a remuneração de vereador. Essas são as ideias aí. Vamos lá. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai perceber as vantagens do cargo de analista sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo? Pode receber os dois? Não. Prefeito, não. Ele teria que optar por um ou por outro. Então, esse aqui está errado. Ele não pode ficar nos dois. Ser exonerado? Gente, exoneração não tem nada a ver. Por que ele vai ser exonerado se ele passou no, ou foi eleito, né, prefeito? Não é. Será afastado do cargo de analista e ainda aqui segurado do regime próprio de previdência social. Isso aqui também não tem lógica, não. Vamos à letra D. Ser afastado do cargo de analista, sendo-lhe facultado a optar pela remuneração. Isso aqui. Tranquilo, gente. Não tem mistério isso aqui. Tranquilo. Letra E. Será demitido do cargo de analista. Demissão, gente, é uma punição. O cara foi eleito prefeito. Por que ele vai ser demitido? Tem essa demissão. Ó, agora vamos aqui à questão número 6. Vamos só ajustar aqui para ficar tudo enquadradinho. Ajustar aqui. Pergunta aqui de forma direta, aí você já pode responder. Quais são as formas de provimento? Okay? Qual das alternativas abaixo é uma forma de provimento? E aqui é tranquilo, você já marca logo a letra B aí. Ok? As formas de provimento: nomeação, promoção, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento, são aí formas de provimento, formas de ocupar o cargo público. Vamos à questão número 7. A questão número 7 fala aqui dos requisitos, né, para ocupar um cargo público. Fala da idade mínima para investidor em cargo público é 16 anos. A gente sabe que não é 16, é 18 anos. Então, já podemos aqui eliminar esse. A investidura em cargo público se fará com anúncio? Não, gente. Se faz primeiro você tem que ser aprovado em concurso, né? Mas, na verdade, você só se torna servidor quando toma posse. Então, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse, ok? A aptidão mental é exigível somente em concursos públicos que requeram atividades braçais? Não. Mental é todo concurso público. É requisito básico, aptidão física e mental. E a quitação com as obrigações militares e eleitorais é requisito básico para investidor em cargo público? Isso sim. Tem que ter a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Isso está lá no artigo 5º. São os requisitos básicos aí para investidura em cargo público. Você tem que ir com isso na cabeça, não pode esquecer disso jamais, beleza? Vamos à 8ª questão. Agora a gente vai falar aqui do decreto 171 de 1994. Esse decreto fala justamente da ética no serviço público, beleza? Assinale a alternativa que apresenta um dever fundamental do servidor público. Letra A, promover o bem-estar social. Letra B, zelar no exercício do direito à greve pelas exigências específicas de defesa da vida e da segurança individuais. Falar alguma coisa individual, você já fica meio... Participar efetivamente da comissão de ética do órgão ou entidade que estiver vinculada. Gente, isso aqui de participar efetivamente da comissão não é um dever, né? Não é um dever, não é obrigado a participar. Abster-se de exercer suas prerrogativas funcionais contrariamente aos próprios interesses. Aqui é uma proibição, né? Ele não vai se abster, não é um dever ele deixar de praticar suas prerrogativas quando são contrárias aos seus interesses. Esse item também está errado, podemos aqui eliminá-lo, beleza? Divulgar e informar todos os integrantes da sua classe sobre a existência do Código de Ética Profissional do Serviço Público, bem como estimular o seu integral cumprimento. Esse é um dever do servidor público, ok? Esse é um dever. O problema aqui da letra A. Essa letra A não tem
nada falando sobre isso no decreto. E a letra B, o problema é quando fala seguranças individuais. Na verdade, são seguranças coletivas, ok? Segurança coletiva aqui. O problema está no individual. Zelar no exercício do direito à greve pela exigência específica da defesa da vida e da segurança coletiva. Ok? Isso aqui está lá no Código de Ética. Cadê? Zelar no exercício de greve pela exigência específica de defesa da vida e da segurança coletiva. Ok? O itemzinho ali está errado. Vamos à questão número 9. Vou colocar aqui também tudo. Questão 9. Que ficou sobre o Código de Ética. Deixa eu só. Está aqui. Um idazinho aqui só para encaixar na tela. Aí deu. Então, marcar a alternativa aí, né? De acordo com o Código de Ética. A Comissão de Ética dos órgãos das entidades públicas federais pode aplicar a pena de advertência ao servidor público faltoso. Gente, a Comissão de Ética não aplica advertência, ok? A Comissão de Ética, ela tem a prerrogativa de aplicar uma punição, mas é uma punição chamada censura. Censura, ok? É a penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar. Não pode aplicar advertência. Tranquilo? Vamos à letra B. Para fins de apuração do cumprimento ético, o servidor é todo aquele que, por força da lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços desde que mediante retribuição financeira a qualquer órgão, poder estatal, ou seja, somente se você receber alguma retribuição financeira é que você deve cumprir ali, ter o cumprimento ético. Não, isso aqui está errado. Aqui o item está errado. É mesmo que você não receba retribuição financeira, ok? Mesmo não recebendo retribuição financeira, você tem que cumprir aí, o código de ética, né? Letra C. O elemento ético exige que a conduta do servidor seja baseada principalmente na decisão entre o honesto e o desonesto. Gente, isso aqui é o correto, ok? Isso é o item correto. Isso aí é o que está lá no Código de Ética. Na letra C, ó. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Principalmente. Então, o objetivo principal do servidor público é esse. Exige que a conduta seja baseada principalmente em decisão entre honesto e desonesto. Ok? Letra D. O dever fundamental de respeito à hierarquia exige do servidor público temor de representar contra as autoridades superiores? Não, ele não deve ter esse temor. O servidor tem aí o direito de representar contra as autoridades, né, superiores que estejam praticando atos ilícitos ali. Beleza? Esse item está errado. E letra E. O servidor público pode permitir perseguições, né? Permitir perseguições já sabe que não pode, né? Então, ele tem aqui também que está errado. Vamos à questão número 10. Sobre os deveres
dos servidores públicos, né? De acordo com o Código de Ética. Dever fundamental do servidor público, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Isso aqui está feito, gente. Rapidez, perfeição e rendimento. Ah, é uma piada, o serviço público é ruim, mas isso aqui que tem que estar na lei, né? O servidor pode usar seu cargo ou função, facilidades, amizades, tempo e posição para influência e influências para obter favorecimento? Claro que não, né? Isso aqui é uma proibição, ele não pode usar seu cargo para ter favorecimento. É permitido ao servidor público retirar da repartição pública documento, livro, ainda que sem autorização? Claro que não, ele não pode tirar nada, a não ser que tenha autorização, né? É dever fundamental do servidor respeitar a hierarquia, inclusive tendo temor de representar contra a autoridade, temor de representar contra qualquer cumprimento indivíduo da estrutura em que se funda do poder estatal. Não, ele não deve ter temor de representar contra seus superiores na hierarquia. Tem que respeitar, mas não deve ter temor. É permitido ao servidor público deixar de utilizar os avanços tecnológicos? Não, ele não pode deixar de utilizar os avanços tecnológicos. Isso não é permitido, isso é uma proibição. Ok? Então vamos agora a questões da Lei 9394, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ok? Questão número 11. Questão número 11. Deixa eu ajustar aqui na tela. A questão 11 fala que estabelece diretrizes, não fala muita coisa não, só pergunta qual é a alternativa correta, né? A educação profissional técnica de nível médio deve ser desenvolvida na forma articulada com o ensino médio e é vedada ao educando que já tenha concluído o ensino médio. Gente, isso aqui é errado, essa parte daqui é vedada ao educando que já tenha concluído o ensino médio. Não. A educação profissional e técnica ela pode ser feita posteriormente também, ok? Se está errado. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, independente de serem registrados, terão validade nacional. Não, gente. Diplomas só terão validade se tiverem sido registrados, ok? Devidamente registrados. O ensino médio, atendida à formação geral do educando, pode prepará-lo para o exercício de profissões técnicas, desde que a preparação geral para o trabalho e a habilitação profissional sejam desenvolvidas nos próprios estabelecimentos. Não, pode ser desenvolvidas em outros estabelecimentos. Então, isso aqui está errado também. Okay? Pode ser desenvolvidas ali em outros estabelecimentos. Não necessariamente a educação aí para a formação de profissões técnicas tem que ser no mesmo estabelecimento. A educação profissional técnica de nível médio articulada e integrada é oferecida por meio de cursos a quem já concluiu o ensino médio. Não necessariamente. Okay? Não necessariamente. Então, não é só a quem já concluiu o ensino médio, não. Já já a gente vai ver os comentários direitinho para você se ligar aqui nesses itens, ok? E a letra E, a educação profissional abrange os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, da educação profissional técnica de nível médio e da educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. Esse é o nosso item aqui correto, beleza? Esse é o nosso item aqui correto. Educação profissional e técnica vai abranger aí esses cursos. Vamos ver aqui o comentário. Questão aqui número 11.
Ó, a letra A diz aqui que é vedado ao educando que já tenha concluído. Não, lá no artigo 36C, a educação técnica profissional de nível médio prevista no inciso 1, capítulo 36, ela pode ser integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental. Lá diz que somente a quem tenha concluído o ensino médio. Aí está errado, né? E fala que os diplomas, a letra B, de cursos de educação técnica, independente de serem registrados, na verdade, quando registrados, ó, é o certo. Letra C, fala que a preparação geral para o trabalho e facultativamente fala aqui, né, desde que a preparação seja desenvolvida nos próprios estabelecimentos, não necessariamente, poderão ser desenvolvidos nos próprios estabelecimentos ou em cooperação com instituições especializadas, ok? E a letra D, onde fala que só pode ser oferecida a quem concluiu o ensino médio, nós já vimos aqui também que não é. E letra E, a letra E é justamente o que está lá no artigo 39, parágrafo 2º, que a educação profissional, ela abrange aí a educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: ó. Formação inicial e continuada, qualificação profissional, de educação profissional técnica de nível médio e de educação profissional tecnológica, de graduação e pós-graduação. Ok? Vamos a mais uma questão, questão número 12. Questão número 12. Questão número 12 fala aqui do sistema de, de acordo com a Lei 9394, que estabelece as diretrizes e base da educação nacional, sinal a alternativa correta. Vou ajustar aqui. A letra A. O Sistema Federal de Ensino compreende as instituições mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, os órgãos de educação e as instituições de ensino mantidas pelo Distrito Federal. O erro está aqui, gente, essas instituições de ensino mantidas aqui pelo Distrito Federal. Elas não fazem parte aí do Sistema Federal de Ensino, ok? O Sistema Federal de Ensino, na verdade, ele tem as instituições mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de ensino. Quando fala lá fala aqui o quê mesmo? As instituições mantidas pelo Distrito Federal, aí, nesse caso, se aplica aí as competências referentes aos estados e municípios, ok? Então, não faz parte do sistema federal. Beleza? É uma questão que pode cair, já que é concurso federal, né? Pode cair isso aí. Letra B. O dever do Estado com a educação escolar deve ser efetivado mediante garantia de padrões de qualidade de ensino, definidos com a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamento e materiais pedagógicos apropriados. Então, gente, esse item aqui, ele está certinho. Ele está certinho, beleza? Não tem que tirar. Lá no artigo 4º, inciso 9, fala sobre isso, ok? Fala sobre isso. Esse item está certo. Certíssimo. É dever do Estado
garantir realmente essa qualidade mínima, essa quantidade mínima por aluno, de insumos indispensáveis, e assim vai. A letra C. Os docentes estão dispensados de participar da elaboração da proposta pedagógica. Isso aqui é completamente equivocado. Só os docentes têm que participar da elaboração da proposta pedagógica. O ensino deve ser ministrado com base no princípio de pluralismo de ideias, certo? E da singularidade da concepção pedagógica. Não. Pluralismo de ideias e das concepções pedagógicas, ok? Não da singularidade de concepções pedagógicas. A educação escolar deve ser desvinculada do mundo do trabalho? Não. Ser vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. É isso que a lei 9394 diz. Olha mais uma questão aqui. Só ajustar aqui para a gente. Questão número 13. Que diz assim: quais são os níveis da educação escolar? Quais são os níveis da educação escolar? A educação escolar vai ter dois níveis, gente. A educação básica, nível básico, e o nível superior. São esses dois níveis, ok? A educação básica é composta por dois níveis. A educação básica, que é formada aí pela educação infantil, ensino fundamental e médio, são as etapas, e a educação superior. Só isso. Não tem mistério. Então aqui letra B, beleza? Os níveis da educação. Aí o resto aqui, a educação básica, é composta pelo ensino fundamental e médio, faltou o ensino, a educação infantil, né? O ensino fundamental é a primeira etapa, não é a educação infantil que é. A educação básica tem duração de 5 e mínima de 5 anos e 9 anos errado. E o EJA é uma modalidade de ensino destinada a não concluir os estudos da idade regular. Nada a ver também, ok? Questão agora número 14, que diz assim: assinale a alternativa correta sobre a competência dos municípios na oferta da educação. Os municípios devem assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Isso é o Estado que deve assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio, ok? Letra B, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Esse é o item correto. E letra B, esse é a competência aí do município. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, mas com prioridade o ensino fundamental. Beleza? Vamos agora à Lei 11.898. A lei aqui fala das instituições federais, né? Institutos federais, é onde você quer ir ocupar um cargo público. Lei está aqui para ver se... Pronto. Questão número 15 fala da Lei 11.892. Vamos lá. Em relação aos institutos federais, ciência e tecnologia, assinale a alternativa incorreta. Queremos agora a questão aqui incorreta. Incorreta diz assim: o Instituto Federal, né, tem por objetivo ministrar educação profissional e técnica de nível médio, prioritariamente nos cursos na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. Então, olha o que o nosso comentário aqui nos traz sobre... Estão aqui 14, né? Como a questão é a incorreta, esse item é justamente o que diz lá o artigo 7º. Artigo 7º mostra uma das finalidades dos institutos federais: ministrar a educação
profissional e técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. Então, esse item está ok. Nós queremos a questão incorreta, né? E tem aqui ok. Vamos à letra B. No âmbito que atua, exerce o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. Isso aqui também está certo, ok? Os institutos federais são instituições acreditadoras e certificadoras das competências profissionais. Letra C. Caracteriza-se como universidade especializada na forma de educação básica e de licenciatura. Isso aqui está errado, ok? Os institutos federais não se caracterizam aí como universidade especializada na oferta da educação básica e da licenciatura. Esse item aqui está equivocado. Na verdade, esse item aqui, letra C. Na verdade, os institutos federais eles são especializados na oferta da educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades, como diz aqui o artigo 2º. Não se caracterizam aí como universidade, não, ok? Item errado. Tem por objetivo ministrar, em nível de educação superior, cursos superiores de tecnologia, visando a formação de profissionais para diferentes setores da economia. É também aqui um objetivo dos institutos federais, ok? Formar profissionais para diferentes setores da economia. E tem por finalidade e característica desenvolver a educação profissional tecnológica no processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. Isso também está correto, ok? Todos esses comentários estão lá no nosso gabarito comentado. Vamos agora, questão 16. Fala de acordo com a Lei 11.892, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, assinala a alternativa correta. Letra A. Os institutos federais possuem natureza jurídica de fundação pública. Gente, institutos federais, natureza jurídica de autarquia, ok? De autarquia, item errado. Tranquilo? Letra B. Os institutos federais, as universidades federais e o Colégio Pedro II integram a Rede Federal de Educação Profissional. Gente, as universidades federais não entram aqui, beleza? Não entram. Os institutos federais, sim. A universidade, não. A Universidade Federal do Maranhão é uma instituição de educação superior básica e profissional. Aqui está falando da Universidade Federal. Se fosse o Instituto Federal do Maranhão, estava certo. A universidade, não. Ok? O Instituto Federal do Maranhão possui natureza jurídica de autarquia. Perfeito, é uma autarquia, nós já falamos sobre isso. E detém autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática, pedagógica e disciplinar. Esse item está perfeito, ok? É esse o correto. Letra D. Colégio Pedro II é instituição especializada na oferta de educação básica profissional. Esse item também está errado, ok? Então, o comentário está lá na nossa resolução. E sobre o colégio é especializado na oferta de educação básica e de licenciaturas, o Colégio Pedro II, não na educação básica profissional e tecnológica, beleza? Então vamos à próxima questão. Questão número 17. Questão número 17.
ajustar aqui também, dentro do quadro. Mas você já vai responder essa aqui de boa. Sobre os institutos federais, letra A. Possuem natureza jurídica de empresa pública. Já sabe que está errado, porque a natureza jurídica é de autarquia, ok? Letra B. São instituições de educação superior básica e profissional pluricurriculares e multicamp, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjunção de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. Esse é o item correto, gente. Essa é a definição das instituições aí, dos institutos federais, ok? Tem como órgão executivo a reitoria, não o Conselho Superior. O órgão executivo dos institutos federais é a reitoria. São equiparados a universidades estaduais, errado. São equiparados a universidades federais, ok? Para efeito de incidência das disposições que regem, regulam a avaliação e supervisão de instituições e dos cursos de educação superior. Quando fala dessa regulamentação, avaliação e supervisão das instituições dos cursos de educação superior, elas são comparadas a universidades federais, ok? Possui natureza jurídica de fundação, também não tem lógica, é autarquia. Não é fundação, não é empresa pública, é autarquia, ok? Vamos à próxima questão. Então, item aqui, letra B. Questão 18. Aqui fala sobre a nomeação dos reitores. Ó, o reitor, ele é nomeado pelo presidente da República. Então, qualquer item aqui que não fala do presidente da República, a gente já elimina. Pelo ministro da Educação, eliminado. Reitor, ele é nomeado pelo presidente da República, ok? Aqui também se pode já eliminar. Aí vem a letra B. Os reitores são nomeados pelo presidente da República para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Aí você vai lembrar de um texto. Tem que ter um texto. Tudo é um texto. Esse item é errado porque tem 2 textos ali. Tudo é um texto. Lembrem disso. Mandato de 1 ano é muito pouco tempo. Também elimina. Fica a letra E. Os reitores são nomeados pelo presidente da República para mandato de 4 anos, permitida a recondução, aí, após processo de consulta à comunidade escolar, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do docente, 1/3 para a manifestação dos técnicos administrativos e 1/3 para a manifestação do corpo docente. Letra E. É assim que o reitor ele é nomeado, ok? Letra E. 1/3, 1/3. Então, o que é que você vai lembrar aqui? 4 anos, permitida uma recondução, ok? E 1/3, 1/3 e 1/3. Discente, docente e servidores técnicos administrativos. Vamos à questão. Agora a questão. Falar agora da lei. Opa. E já é o gabarito. Vamos lá. Agora a lei 11.091. Está lá no seu edital também. Lei 11.091, questão 19. De acordo com a Lei Federal 11.091, são princípios e diretrizes da gestão dos cargos do plano de carreiras dos cargos técnicos administrativos em educação no âmbito federais, exceto. Quais são aí os princípios e diretrizes? Na verdade, qual não é um princípio e diretriz? Qualidade do processo de trabalho, letra A. Proporção entre a quantidade de força de trabalho do plano de carreiras e usuários. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais. Vinculação ao planejamento estratégico
desenvolvimento organizacional das instituições e natureza do processo educativo, funcional, objetivos de sistema educacional de ensino. Gente, isso aqui é o seguinte. As diretrizes e os princípios estão lá no artigo 3º, na verdade, né? Artigo 3º. Ok? Artigo 3º. Fala da natureza do processo educativo, qualidade do processo de trabalho, vinculação ao planejamento estratégico e desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais. Esses são os objetivos do plano de carreira e as diretrizes, né? Aqui, quando fala do proporção entre o quantitativo dos usuários e da força de trabalho do plano de carreira dos usuários, isso aqui aí cai por terra. Porque, na verdade, isso aqui não é uma diretriz ou um objetivo. Na verdade, isso é... Olha aqui, ó. Caberá à instituição avaliar uma avaliação anual que ocorre a proporção entre os quantitativos na força de trabalho, do plano de carreira e os usuários. Não é aí um objetivo, ok? Então, esse item é o item que está aqui errado, beleza? Beleza? Vamos agora à questão da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527. 12.527, deixa eu só reajustar aqui. Visando instruir, questão 21, visando instruir pedido para a classificação de determinada informação em poder do Ministério Público do Estado do Paraná, o servidor Joaquim precisa identificar o grau de sigilo e o prazo máximo de restrição de acesso a essa informação. Assim, nos termos da Lei de Acesso à Informação, e não se tratando de informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra, imagem, ao grau de sigilo de informação e respectivo prazo de restrição. Então, esse aqui quer saber qual é o grau de sigilo. Como falou aqui, que não está ligado à intimidade, vida privada, é algo mais tranquilo. Então, tem aí a Lei 12.527 classifica os graus aí de sigilo em ultra secreta, secreta e reservada. Nesse caso, o único item que se encaixa aqui é a reservada, por ser mais simples e também por ter a data, o prazo máximo correto. O prazo máximo aí de restrição correto, que é 5 anos, ok? Porque a questão 21 aqui, ó, a ultra secreta, o prazo máximo é 25 anos, a secreta é 15 anos e a reservada 5 anos, ok? Então, nesse caso, somente se encaixa aqui a reservada, porque nenhuma fala 25, nem 15 anos. Você tem que ter isso bem em mente. Ok? Questão 22. Questão 22. Então, 22 ficou bem. Pergunta aqui qual a alternativa incorreta sobre a Lei de Acesso à Informação, né? É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas em seus órgãos. Isso aqui está certo, gente. O Estado tem que controlar esse dever. Só que a questão aqui é incorreta, né? O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que obteve de resguardar sigilo. Claro, se é sigilosa, você não pode estar espalhando por aí. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal e a ela subordinada hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para o tratamento da informação sigilosa. Claro, se é o dever do Estado, então as autoridades têm que adotar essas providências, né? Para a pessoa saber como lidar com aquelas informações sigilosas. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas,
adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes, observem as medidas e procedimentos de segurança das informações sigilosas também. Então, ok. Se a pessoa tem uma entidade privada ali, uma pessoa física, que está lidando com informações sigilosas, então ela deve sim proporcionar aí, treinamento para que aquelas informações não vazem. Né? Então chega a letra E, que é errada, né? O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos às pessoas que tenham necessidade de conhecê-lo, independente de credenciamento. A lei fala não. Pessoas credenciadas, sem prejuízo de atribuições dos agentes públicos autorizados, ok? Então, pessoas credenciadas, não é pessoas sem credenciamento que vai aí vão lidar, né, com as informações sigilosas, ok? Então, questão tranquilo. Letra E, a errada, né? Vamos agora à questão aqui, 23. Questão 23. Só ajustar aqui. Diz assim: o servidor público deixou de observar o disposto na lei de acesso à informação. Assim, nos termos da referida lei, esse servidor está sujeito à seguinte sanção. A advertência vedada sua acumulação com multa. Errado, você pode sofrer a advertência e sofrer a multa cumulativamente. Okay? Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a instituição pública pelo prazo de até 2 anos, prazo máximo de 2 anos. O erro está aqui no prazo de 3 anos, ok? Pode ser suspenso de participar da licitação, prazo máximo de 2 anos. Multa podendo ser acumulada com a declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a instituição pública, independentemente de reabilitação. O erro está aqui, ó. Independentemente de reabilitação, ok? Porque lá no artigo, aqui, declaração de idoneidade para participar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação. Então, não é independente da reabilitação, ok? Por isso que esse item está errado. Rescisão do vínculo com o poder público, vedada sua acumulação com a multa. Na verdade, a rescisão com vínculo pode sim ser, a multa pode ser aplicada aqui, ó, junto com a rescisão do vínculo. Então, sobrou a letra E. A letra E, que é a declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade. Já vimos isso, né? Esse aqui é o item correto. Vamos agora à Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos a essa resolução aqui dessas questões. Assinale a alternativa correta. A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, excluído os tratamentos realizados por meios digitais. E excluído não, gente, isso aqui está errado. Incluído o meio digital, ok? Considera como harmonizado dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicta, religiosa, opinião política, filiação, sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Então, a gente vê aqui na nossa resolução, lá, aqui chama de dado sensível. Lá no artigo 5º, inciso 2, fala dado sensível. Dado pessoal, de origem racial. Esse é o chamado dado sensível. E aí ele mudou para harmonizado, ok? Então, esse item aqui também está equivocado. Por quê? Porque não é anonimizado.
é dado sensível. Okay? Tem como objetivo primordial proteger o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Será que esse é o objetivo da lei de proteção de dados? Na verdade, não, gente. O objetivo primordial é proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, não é aqui proteger o desenvolvimento econômico, não. Não é o objetivo primordial, né? Então, esse item aqui está errado. Letra D, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ressalvadas as operações de tratamento realizado por pessoa jurídica de direito público. Gente, o erro aqui está nesse ressalvadas. Até mesmo as operações de pessoas jurídicas de direito público entram também aí na proteção de dados, ok? Questão. Letra E agora, o tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Esse item aqui é o item corretíssimo, ok? Corretíssimo. Está lá no nosso comentário sobre tratamento. E é justamente a letra da lei. Beleza? Vamos aí agora à próxima questão. Questão 25. Também uma questão aqui da lei de proteção de dados, né? Vou ajustar aqui. Diz assim. Assinar a alternativa correta. A lei de proteção de dados dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, excluídas operações em meios digitais, né? Já sabemos que isso aqui está errado, porque inclui as operações em meios digitais. Tem por objetivo proteger a livre iniciativa. Vamos ver o resto. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ressalvadas as operações realizadas. A gente já viu que isso aqui também é errado. Inclui as operações realizadas pela pessoa jurídica de direito público. Vê que a questão se repete. Dispõe sobre o tratamento de dados públicos. Letra E, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural. Aqui que é o correto, ok? Por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, ok? Agora vamos à questão 26, sobre a lei de licitação e contrato, lei 14.133, ok? 14.133. A lei vai falar sobre as licitações e contratos, a lei que foi atualizada em 2021, né? Era 866. Bom, fala aqui do contrato, do termo aditivo para autorização do contrato administrativo. Okay? Tem a apostila, que são em situações mais simples. É uma anotação, informação ali que é colocada. E tem o termo aditivo, que ocorre quando vai ter uma alteração no contrato mais complexa. Ok? Aí, ele quer saber qual das alternativas aí é obrigatória a celebração do termo aditivo. Ok? Gente, essa aqui, lá no artigo e aqui, ó, lá no artigo 136 fala das situações que são dispensadas, é dispensado termo aditivo. Variação do valor contratual, para fazer face ao reajuste ou a repactuação dos preços previstos no contrato, atualizações, alterações na razão ou denominação social do contrato, são coisas mais simples.
todos empenho de dotações orçamentárias, todas essas serão aí, não serão necessárias, pode ser dispensado o termo aditivo, ok? Agora, no caso de uma alteração unilateral do contrato, que aumente ou diminua os encargos do contratado, aí a administração deverá restabelecer no mesmo termo aditivo o equilíbrio econômico financeiro inicial. Ou seja, deve ser feito ali um termo aditivo, ok? Então, a única alternativa aqui que se encaixa, e todas as outras têm a dispensa do termo aditivo, é a letra E. E a letra E porque é a alteração unilateral do contrato, onde ocorre aí o aumento ou a diminuição dos encargos, né, do contratado. Beleza? Um itemzinho assim, bem lá no meio da lei, né? Bem mais detalhe, assim, mas é bom a gente ver porque às vezes cai em uma questão como essa, ok? Ficar só no facinho, às vezes não cai, né? Questão 27. Um dos princípios que devem ser observados na aplicação da lei de licitações gente, o princípio aqui, que está lá na lei, é o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, ok? E o princípio é o princípio que está lá no artigo. Aqui, no artigo 5º, aí tem lá vários princípios, entre eles tem o desenvolvimento nacional sustentável. Tem economicidade, celeridade, proporcionalidade, competitividade, segurança jurídica, julgamento objetivo, vinculação edital. Dentre eles tem o desenvolvimento nacional sustentável. Vamos agora à questão número 28, né? Chegando ao fim dessa labuta. Estamos todos cansados. E fala, não se subordina a aplicação do regime dessa lei, da Lei 14.133, Lei de Licitação e Contrato. Contratações de tecnologia da informação? Não. Operações de créditos interno e externo? Sim. Essa aqui não se aplica aqui à Lei 8.112. Obras e serviços, sim. Concessão e permissão de bem público, sim. Alienação, que é venda e concessão de direito real de uso, sim. Mas contratação de operações de créditos interno e externo não se aplica aí à Lei 8.112, ok? Isso está lá também na lei, de forma bem objetiva, no artigo 3º. Não se subordina ao regime dessa lei contratos que tenham por objetivo a operação de crédito interno e externo, ou externa, gestão de dívidas públicas, incluídas as contratações de agente financeiro, concessão de garantia relacionada aos contratos. Então, nesse caso, não se aplica a Lei 14.133, ok? Próxima questão, questão 29. Isso aqui é bem tranquilinha, né? Faz aqui um texto e tal. Aí pergunta aqui. O fornecedor, o prestador de serviço, que é em atendimento à solicitação da administração, oferece a proposta, é denominado de licitante. Quem oferece a proposta é o licitante. Tranquilo? Isso também está lá no nosso comentário. Pessoa física ou jurídica, o consórcio de pessoa jurídica, que participe e manifesta a intenção de participar no processo licitatório, fornecedor, prestador de serviço, em atendimento à solicitação da administração, oferece a proposta é o licitante. Tranquilo? Questão aí, número 29. Vamos à questão número 30. Sobre a Lei 9784. Lei 9784. Fala aí do processo administrativo, né? Fala, um servidor público federal foi designado para atuar num processo administrativo no qual existe impedimento de sua atuação em razão do interesse indireto na matéria. Com base na disposição da Lei 9784, qual providência adequada? Existe impedimento e existe suspeição, ok?
ok? No impedimento, o servidor deve comunicar à autoridade competente e abster-se de atuar, ok? Por isso que esse item aqui, ele está impedido, é a letra D. Ele tem que informar a autoridade competente e não pode atuar naquele processo porque ele tem interesse, beleza? Agora, se fosse suspeição, ele não seria obrigado a comunicar à autoridade competente, beleza? Temos aqui é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tem interesse direto ou indireto, tenha participado ou venha participar como perito, esteja litigando, ou seja, uma disputa judicial com o interessado, e a autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, beleza? Essa é a questão número 30, né? Vamos agora à última questão, que é da lei de improbidade. Lei de improbidade aqui, administrativa. Diz assim: no departamento de compras de uma autarquia, descobriu-se que a servidora Ana assinava contratos com fornecedores que são parentes dela. Embora Ana tenha declarado esses vínculos familiares em sua ficha funcional, ela continuou a aprovar os contratos sem seguir devido processo de licitação e sem se afastar do processo decisório. Considerando a situação apresentada e disposto na Lei 8.429, Lei de Improbidade, a alternativa correta seria... Gente, tem na Lei de Improbidade, primeiro tem que ter dolo, né? Você tem que fazer isso dolosamente. Segundo, tem que lembrar dos atos que atentam contra, que causam prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e que atentam contra os princípios da administração. Se causar enriquecimento ilícito, é porque o próprio servidor está se beneficiando, está ganhando dinheiro. Se for algo que o terceiro esteja ganhando dinheiro, aí seria um enriquecimento ilícito. Ou, desculpa, aí seria prejuízo ao erário. Agora, se for algo que ninguém está ganhando, aí fere os princípios. Algo errado, que ninguém está ganhando dinheiro, fere os princípios. Nesse caso, Ana está fazendo ali contratos sem seguir o processo legal e quem está se beneficiando? Os familiares dele. Então, ela praticou um ato aí, e ela não está enriquecendo, mas cometeu ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Lá na lei de improbidade administrativa, tem lá uma lista, né, de atos que causam prejuízo ao erário. E dentre esses atos, tem lá celebrar contrato com instrumento que tenha por objetivo a prestação de serviço por meio de gestão associada, sem observar as formalidades na lei. E esse é um ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Beleza? Então, galera, essas foram aqui as 30 questões. Se você desejar obter o simulado para imprimir, responder e estudar direitinho, só é solicitar aí via WhatsApp, R$30. Vê que eu deixei aqui todo o conteúdo para você ver. Só que os comentários lá você vai conseguir observar com mais detalhes. Ok? Com mais detalhes, tem algumas informações a mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Boa prova. Valeu. Tchau, tchau.